Sabe, tem cidades que são, ao mesmo tempo, um caso de sucesso e um grande alerta na luta contra o HIV. E esse é o quebra-cabeça de Florianópolis. Hoje, a gente vai mergulhar num plano super inovador que eles criaram por lá para proteger os mais vulneráveis, os recém-nascidos. É uma história sobre um perigo que ninguém via e uma solução muito corajosa. Vamos lá. Para a gente entender por que essa política era tão necessária, primeiro a gente precisa entender o dilema que a cidade vive. Existe uma contradição gigantesca no cenário do HIV em Florianópolis. E o paradoxo é exatamente este. De um lado, Florianópolis está recebendo prêmios por ter zerado a transmissão vertical do HIV, que é quando o vírus passa da mãe para o filho, sabe? Durante a gestação ou no parto. Uma baita conquista. Mas, do outro lado, a cidade tem a maior taxa de novos diagnósticos de HIV entre todas as capitais do Brasil. Ué, como é que pode, né? Como essas duas realidades conseguem existir num mesmo lugar? Olha, só para ter uma ideia do tamanho disso, a taxa de detecção de HIV em Florianópolis é 2,7 vezes maior que a média do país. Isso mostra que o vírus, ele está circulando bastante por lá. E o que preocupa mais ainda é aquilo que a gente não vê. A estimativa é que umas 1.160 pessoas na cidade vivem com HIV e nem sabem. Pensa só, mais de 1.000 pessoas que podem, sem querer, transmitir o vírus. É uma epidemia silenciosa que acaba criando um perigo muito específico para novas mães e seus bebês. E é exatamente por causa dessa circulação toda do vírus que surge um risco crítico, que esse novo protocolo tenta resolver: o período da amamentação. Porque mesmo que todos os testes feitos na gravidez deem negativo, o perigo não acaba quando o bebê nasce. Então, vamos entender a ciência por trás disso, porque é fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco assustador. Nas primeiras semanas depois que alguém pega HIV, o vírus se multiplica numa velocidade absurda. É o que chamam de infecção aguda. E a quantidade de vírus no corpo, a tal da carga viral, vai lá para cima. Para quem está amamentando, isso quer dizer que o leite materno fica com uma concentração altíssima do vírus. Então, o ponto-chave é o seguinte: uma pessoa que se infecta com HIV enquanto está amamentando cria um risco enorme de passar o vírus para o bebê. É exatamente essa janela de vulnerabilidade que o protocolo de Florianópolis foi criado para fechar. Certo. Então, como é que se fecha essa janela de risco? A cidade não ficou esperando o pior acontecer. Eles foram lá e implementaram uma solução proativa, universal, para proteger todo mundo, principalmente os cidadãos mais novos. E a solução é genial de tão simples. Primeiro, um teste rápido de HIV entre 30 e 45 dias depois do parto. E depois, um novo teste a cada 3 meses enquanto durar a amamentação. É isso, simples assim, uma forma barata e eficaz de fechar aquela janela de risco perigosa. E o jeito que eles fazem isso é fundamental. A testagem não é algo opcional ou baseado no risco de cada um. Não. Ela vira parte do cuidado padrão para todo mundo que amamenta. Isso ajuda a normalizar o teste, tira aquele estigma, sabe? A mensagem fica bem clara. Teste de HIV é rotina para todas as lactantes. Ponto. Bom, esse é o plano no papel. Mas e na prática? O que acontece quando essa rede de segurança realmente funciona e detecta um caso? Aí, as ações têm que ser imediatas e super coordenadas. A pergunta é bem direta e a resposta do protocolo tem que ser também. Não dá para perder um segundo sequer. Para a mãe ou o pai que amamenta, a notícia muda tudo e a ação tem que ser na hora. Primeiro, a amamentação é suspensa imediatamente para proteger o bebê. Ao mesmo tempo, a pessoa já começa a terapia antirretroviral, a TARV, para cuidar da própria saúde. É um momento super difícil, claro, mas o sistema todo foi pensado para dar o suporte necessário. E enquanto isso acontece, o bebê é tratado como uma emergência médica. Ele é levado direto para o hospital infantil para ser avaliado e começar a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. É um tratamento com antirretrovirais que pode impedir que o vírus se instale no corpinho da criança. Ok, esse é o cenário para um teste positivo, bem claro. Mas e quando a situação é mais complicada? O protocolo também tem um plano para aqueles casos de uma possível infecção super recente. É aqui que a coisa complica um pouco e entra o desafio da janela imunológica. É um período em que a pessoa pode já estar infectada, pode estar transmitindo o vírus, mas o teste rápido ainda dá negativo. E por que isso acontece? É que os testes rápidos, eles não procuram o vírus em si, eles buscam os anticorpos que o nosso corpo produz para lutar contra o vírus. E, leva um tempo para a gente produzir anticorpos suficientes para aparecer no teste. Por até 30 dias, uma pessoa pode estar infectada e transmitindo, mas o teste ainda dá negativo. É um baita desafio para a prevenção.
A solução para esses casos é usar um teste mais avançado, o de carga viral, que detecta o material genético do vírus diretamente. Enquanto o resultado não sai, a precaução é total. A amamentação é suspensa temporariamente. Tudo para proteger o bebê. E tudo isso, todo esse cuidado, nos leva ao grande objetivo de todo esse processo: garantir um diagnóstico preciso e a proteção de cada criança. Diagnosticar um recém-nascido é um desafio e tanto. Não dá para usar um teste de anticorpos comum porque os bebês nascem com os anticorpos da mãe. Então, se o teste der positivo, não dá para saber se o bebê tem o vírus ou se são só os anticorpos da mãe que estão ali. É um verdadeiro quebra-cabeça médico que exige um outro tipo de teste. Por isso mesmo, o diagnóstico em bebês também depende do teste de carga viral. Se a carga viral for detectável, o bebê já é considerado um caso provável e o tratamento começa na hora. Se for indetectável, aí começa um processo super rigoroso de acompanhamento para ter certeza absoluta de que a infecção foi descartada. E dá para ver por esse fluxograma o quão minucioso é esse processo. Do primeiro teste até o diagnóstico final, todas as possibilidades são levadas em conta. É um sistema desenhado para não ter margem de erro, porque afinal, quando a vida de uma criança está em jogo, não pode haver falha. No fim das contas, foi isso que Florianópolis construiu. Não é só um protocolo. É uma rede de segurança de verdade, proativa, completa, feita para garantir que cada criança na cidade tenha a chance de um começo de vida saudável. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Florianópolis, claro, vive um paradoxo único. Mas a solução deles, olhar de perto, testar todo mundo e agir rápido, levanta uma questão que vale para todo lugar. Quantas vidas poderiam ser salvas se esse nível de cuidado fosse aplicado em todas as cidades?